Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Nesse vídeo eu vou falar das leituras que eu fiz no mês de maio. Foram 4 livros, vou falar de 2 agora e 2 no outro vídeo com a parte 2, né? Bom, o primeiro livro que eu li em maio foi esse aqui, A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro aqui é da editora José Olímpio. Isso. Bom, a Alice Walker, ela é uma escritora, não tem a foto dela, é uma escritora americana, nascida em 1944, e ela é uma ativista dos direitos femininos e dos direitos negros, tá? Bom, e ela é graduada em artes. Ela ganhou fama, notoriedade, quando ela publicou esse livro aqui. Esse livro é de 1982, esse livro fez grande sucesso e ele foi premiado com o Pulitzer de literatura. 3 anos depois, em 1985, ele virou filme, né, produzido e dirigido pelo Spielberg, e ela mesma trabalhou no roteiro para o filme. E esse filme ele fez grande sucesso, ele teve 11 indicações para o Oscar, inclusive a Academia do Oscar do Cinema não é novidade nenhuma, né? Sempre acontece isso, mas ela foi bastante criticada porque apesar das 11 indicações, ele não ganhou absolutamente nada, 0 prêmio, né? Bom, então como que é a história desse livro aqui? Esse livro, ele é epistolar, então ele é obviamente escrito em primeira pessoa. Quem narra a história é a Celie, e sobre a forma de cartas que ela vai escrevendo para Deus e para sua irmã Nete, que é a irmã de quem ela foi separada na adolescência por um motivo X que acontece logo no começo do livro, né? E a correspondência que ela vai mantendo tanto com Deus quanto para essa irmã da qual ela está separada por praticamente 30 anos. E através dessas cartas ela vai fazendo o desabafo dela em relação ao meio que ela vive, né? Uma das surpresas que eu tive nesse livro porque eu achava que esse livro ele tratasse basicamente da questão do preconceito racial, né? Mas na verdade tem essa questão no livro, mas o enfoque principal não é bem esse, mas é o ambiente ali de pobreza e principalmente de opressão que a Celie vive. No caso, ela é vítima de uma violência física e principalmente moral das próprias pessoas da família dela, né? Principalmente na figura do pai e na figura do marido, né? Então é um livro assim que fala muito sobre o machismo, sobre a truculência e sobre a opressão que as mulheres sofriam naquela época, né? Bom, então, e um ambiente ali de falta de amor, né? E a maneira como tudo isso muda a partir do momento em que entra em cena a personagem Shug, que é uma cantora de cabaré. Ela tem uma fama local ali, né? Uma grande cantora de blues, e ela é uma espécie de grande amor da vida do marido da Celie, né? E como a volta dela ali no ambiente familiar deles vai mudar, vai transformar a vida da Celie, né? Esse livro aqui eu acabei dando 3 estrelas para ele. Eu gostei do livro, mas eu achei que o livro fosse me impactar mais, tá? Eu acredito que uma das coisas que me incomodou na leitura foi que o tempo todo ele escreve tentando manter aquela linguagem ali do povo negro do sul, né? Então, como se fosse... Mas isso não soa muito natural durante a leitura e acaba cansando um pouco. Então, por exemplo, a maneira como é escrito: eu não consigo entender isso, porque a gente ainda não matou eles. Tem branco demais para matar, a gente é minoria desde o começo. Porque é isso, é legal, mas ele acaba cansando, tá? Eu destaco aqui uma personagem que eu gostei muito, que é a Sofia, que é uma personagem muito forte e extremamente orgulhosa. E a cena que mais me impressionou no livro todo foi uma determinada cena em que ela faz uma coisa lá por causa do grande orgulho que ela tem, e como que isso vai transformar a vida dela, como vai modificar não só a vida dela, mas a personalidade dela. Então isso eu achei muito marcante. E
acabei a leitura do livro e eu acabei assistindo ao filme que eu não tinha assistido ainda. E eu confesso que eu gostei mais do filme, tá? Eu acho que o filme, ele conseguiu me emocionar mais. A Whoopi Goldberg, ela faz o papel da Celie, e a Sofia, que eu achei que foi muito bem retratada ali a cena, essa cena que eu tô falando foi muito fiel. A Sofia, ela é vivida pela Oprah. Nem sabia que a Oprah tinha trabalhado tinha feito carreira de atriz, né, trabalhado em filme, mas eu acho que tá muito boa a atuação dela, então eu acho que vale a pena. Eu gostei mais do filme, tá? Tem uma cena aqui, assim, uma parte do livro que fala, assim, da Sofia. Sofia pega as roupas, arruma tudo direitinho e fica de pé junto da tábua de passar com o ferro na mão. Sofia é o tipo da pessoa que qualquer coisa que ela pega na mão fica parecendo uma arma. Então, só para você ter uma ideia aqui de como é a Sofia. Então, assim, vale a leitura e principalmente vale assistir ao filme, tá? Bom, a minha segunda leitura do mês foi uma leitura do Kobo, então não vou mostrar aqui porque na verdade não tem a figura do livro, mas vou mostrar aqui no tablet. Então é A Espera de um Milagre. Esse livro é do Stephen King. E esse livro, ele é o seguinte, ele foi escrito em 1900, ele é um livro de 1996. Logo no começo ele tem uma introdução em que o Stephen King ele vai falar sobre a forma narrativa do livro. Na verdade ele foi escrito sob a forma de fascículos, em que a cada semana era publicado uma determinada parte, um determinado capítulo do livro, como se fosse uma novela, né? Então ele até compara com Charles Dickens, que Charles Dickens, a maioria dos livros dele foi publicado na época como fascículos, né? Uma espécie de folhetim, e era mais ou menos o que até uns anos atrás era a novela das 8, que as famílias se reuniam para assistir a novela, esperavam com ansiedade o que ia acontecer no próximo capítulo. E o Dickens tinha isso, né? E esse livro foi escrito, quer dizer, as famílias se reuniam naquela época para ouvirem os livros do Dickens serem contados, né? Despertando uma grande curiosidade do que vem a seguir. E esse livro, o Stephen King quis escrever dessa maneira, inclusive durante o livro, várias vezes ele cita o Dickens, né? Bom, esse livro aqui é o seguinte, eu já tinha assistido ao filme, o filme ele é de 1999, eu acho que eu assisti umas 6 vezes esse filme, eu adoro, e eu quis assistir para comparar, né, como sempre o livro acaba sendo melhor do que o filme, eu falei, bom, se o filme é tão bom, eu acho que o livro deve ser melhor ainda, então eu li mais ou menos com essa expectativa, e a conclusão que eu cheguei é que é um dos filmes mais bem adaptados, porque comparando o livro e o filme, eu acho que praticamente não falta nada na história. O filme realmente está impecável. Só tem 2 coisas diferentes no filme em relação ao livro e ao filme. Uma em relação ao ratinho, ali o que acontece no final, e a outra é em relação a um capítulo sobre um determinado acidente que não tem no filme, mas que não muda nada na história, não muda no contexto, é mais um complemento, tá? Acho que da maioria das pessoas já deve conhecer a história do filme, né? Que o Tom Hanks vive ali o papel do Paul Edgecombe, que ele trabalhou como chefe da guarda do corredor da morte, né? Os presos que eram condenados à morte, e ele tomava conta, chefiava aquele setor, um setor crítico, né? Que era como uma bomba a ser explodida, homens condenados à morte, e a maneira como ele conduzia aqueles presos, né? Até que no ano de 1932, que é o ano que marcou a vida dele, é preso o John Coffey,
que no filme, eu li o livro, eu acho que escolheram um ator que é perfeito. O Joe Coffey do filme é o próprio Joe Coffey do livro, né? Então os personagens foram muito bem caracterizados pelos atores. Bom, então acho que a maioria já conhece a história, é um livro e um filme muito emocionante e vai falar basicamente, que me levou a questionar a questão da morte, né? Nesse sentido, ele me fez lembrar um pouco do livro do Saramago, As Intermitências da Morte, que vai colocar em xeque essa coisa da gente temer a morte e que às vezes nem sempre isso é tão ruim assim, né? Mas é bem emocionante. O que eu selecionei aqui? Só uma coisa, uma frase. Todos nós temos uma morte, não existem exceções. Eu sei que assim é, mas por vezes, meu Deus, a milha verde é tão longa. Então é isso. Então essas foram as minhas duas primeiras leituras do mês de maio. E o que elas têm em comum é que nos dois casos eu acabei gostando mais da adaptação cinematográfica, coisa que é difícil acontecer, do que do próprio livro, tá? Então, nota 4 para o livro e nota 5 para o filme, que é maravilhoso. Quem não assistiu tá perdendo tempo, né? A Espera de um Milagre é um filme e um livro excelentes. Então é isso, volto depois para falar das minhas outras duas leituras do mês de maio. Até mais!